Olá, meu irmão e minha irmã, bem-vindos de volta a mais uma leitura bíblica e hoje nós vamos ler Marcos capítulo 11. Vamos lá? Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram às cidades de Betsafgé e Betânia, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente os 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém lhes perguntar, o que estão fazendo? Digam apenas, o Senhor precisa dele e o devolverá em breve. Os 2 discípulos foram e encontraram o jumentinho na rua, amarrado junto a uma porta. Enquanto desamarravam, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: "O que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho?" Responderam conforme Jesus havia instruído e os deixaram levar o animal. Os discípulos trouxeram o jumentinho, puseram seus mantos sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos da multidão espalharam seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que o seguiam, gritavam: "Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino que vem, o reino do nosso antepassado Davi. Hosana no mais alto céu." Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Depois de olhar tudo ao redor atentamente, voltou a Betânia com os 12, porque já era tarde. Na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Viu que, a certa distância, havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore: "Nunca mais comam do seu fruto." E os discípulos ouviram o que ele disse. Quando voltaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. Impediu todos de usarem o templo como mercado e os ensinava dizendo: "As escrituras declaram: meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês os transformaram num esconderijo de ladrões." Quando os principais sacerdotes e mestres da lei souberam o que Jesus tinha feito, começaram a tramar um modo de matá-lo. Contudo, tinha medo dele, pois o povo estava muito admirado com seu ensino. Ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. E na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou: "Veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou." Então Jesus disse aos seus discípulos: "Tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levanta-se, atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que, se crerem, já receberão. Qualquer coisa que pedirem em oração lhes será concedido. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe os seus pecados. Mas, se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados." Mais uma vez voltaram a Jerusalém. Enquanto Jesus passava pelo templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo vieram até ele e perguntaram: "Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito?" Jesus respondeu: "Eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas se vocês responderem a uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Respondam-me." Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João.
Mas será que ousamos dizer que era apenas humana? Tinham medo do que o povo faria, pois todos acreditavam que João era profeta. Por fim responderam: não sabemos. E Jesus replicou: eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Amém, meus irmãos? Até a próxima leitura.